Agora na Jovem Pan, Sociedade Digital. Com Carlos Aros e André Miceli. Sociedade Digital no ar, a ponte aérea mais tecnológica do seu rádio, da TV e também da internet. Nós vamos juntos, na próxima meia hora, falar sobre como a tecnologia muda e molda as nossas vidas. No programa de hoje, nós vamos falar sobre o MIT RIP, o Regional Entrepreneurship Acceleration Program, programa que tem como objetivo mudar a história do Rio de Janeiro. É um objetivo ambicioso de transformar o Rio de Janeiro no Vale do Silício da energia. Para conversar com a gente, para entender de que maneira isso vai acontecer, estão aqui o Hudson Mendonça, que é o champion do MIT RIP, e o Aspen Andersen, que é vice-presidente da Vibra Energia. Hudson e Aspen, sejam muito bem-vindos ao Sociedade Digital. Eu começo perguntando para o Hudson, explica para mim o que é ser o champion do MIT RIP e o que significa a iniciativa, o que é o programa de aceleração de empreendedorismo regional do MIT. André, obrigado aí pela pergunta, pela oportunidade de compartilhar um pouco desse projeto realmente de mudança. Eu acho que o começo é esclarecer que o champion não é um CEO, não é o presidente, na verdade é um articulador, né? Tem pessoas muito importantes que estão ajudando a construir. Era um grupo de 11, né? Desde segunda-feira já subiram para 49 instituições engajadas e a nossa meta é crescer. Em governança de ecossistemas, como a gente tem visto no mundo inteiro, envolve o engajamento de vários atores, né? A gente, obviamente, está aqui e vai conversar um pouco mais de quais são esses atores e como é que a gente dá os próximos passos para, de fato, transformar o Rio de Janeiro nessa região próspera, como é o Vale do Silício, como é a Kendall Square, onde fica o próprio MIT. Aspen, a Vibra Energia passou por um processo importantíssimo de reformulação, inclusive do próprio nome, de marca, de absolutamente tudo, e está envolvida no MIT RIP. Quais são os objetivos de vocês com esse envolvimento e o que vocês esperam tirar dessa parceria? Também agradeço a oportunidade, André. Como você bem colocou, a nossa empresa ela passou e vem passando por uma mudança bem grande, né? A gente que era Petrobras Distribuidora, hoje Vibra Energia, a gente deixa de ser uma empresa comercializadora, distribuidora de combustíveis para ser uma empresa que tem uma plataforma multienergia, olhando a transição energética, e obviamente que sendo uma empresa do Rio, esse movimento de construção aqui desse grande ecossistema de inovação em energia e sustentabilidade, a gente não poderia de maneira nenhuma ficar de fora dessa iniciativa para ajudar a fortalecer a cidade do Rio de Janeiro e a criação de negócios onde a gente tem a nossa sede e tem muitas das nossas operações. Hudson, 2 anos atrás a gente conversou sobre o que seria o RIP naquele momento, talvez um pouco mais de 2 anos, naquele momento a pandemia ainda estava numa fase bastante complicada. O Rio de Janeiro tinha acabado de ganhar o direito de ser um dos integrantes desse cohort, desse conjunto de cidades que tem como objetivo montar esse ecossistema de negócios. Para quem nos assiste, esse modelo de ecossistemas ele é baseado numa estrela, são 5 pontas com atores que são fundamentais para todo o ecossistema acontecer. Vou pedir para o Hudson explicar um pouquinho dessas 5 pontas também. Naquela oportunidade, a gente explorou o que seria o RIP, como o programa seria desenvolvido, de que maneira a cidade poderia se beneficiar desse movimento, o que os participantes ganhariam em termos de conteúdo, o que as suas empresas poderiam desenvolver, as idas que estavam previstas para o MIT. Enfim, o que eu quero saber, Hudson, é o que aconteceu de fato ao longo desse tempo. Explica um pouco, por favor, dessas 5 pontas que compõem um ecossistema e como elas foram desenvolvidas ao longo desse período. Legal, André. Na verdade, eu posso dizer que está acontecendo, né? A gente está nesse exato momento aqui no 3º workshop que a gente conseguiu trazer para o Rio de Janeiro, com esforço conjunto aí do nosso ecossistema. Então, o MIT RIP é um programa focado em unir 5 pontas. Governo, universidades,
corporações, empreendedores e investidores. É um ecossistema saudável, ele se forma com esses 5 pontos saudáveis, cooperando, ajudando, mas sem nenhuma hierarquia entre elas, né? Isso é importante a gente fazer esse destaque. O programa é um programa de 2 anos, ele começou em 21, teve a questão lá da pandemia, a gente ia começar antes, acabou atrasando um pouco por causa da questão da pandemia, mas ele começou em 21, ele tem 4 fases. A primeira fase é uma fase de diagnóstico, muito interna, com trabalho acadêmico, de mapeamento, mapeou 34 indicadores da capacidade de inovação do Rio de Janeiro, a capacidade de gerar empreendimentos inovadores no Rio de Janeiro, 5 dimensões diferentes. Com base nesse diagnóstico, a gente montou uma estratégia preliminar. No final de cada fase dessa, né, todo o grupo aqui do Rio de Janeiro vai lá para Boston, se encontra com outras equipes de outros lugares do mundo para discutir suas estratégias e pensar em como implementar. E no terceiro workshop, que é sempre numa das regiões membros, você faz o anúncio para o ecossistema de qual é a sua estratégia de transformação, quais são as ações que você pretende fazer, o grupo pretende fazer ou compartilhar com outros atores do ecossistema. Então a gente está nesse exato momento, no dia de hoje, aqui nesse workshop. E a gente competiu com as outras regiões para ver quem teria o direito de sediar, e o Rio de Janeiro ganhou. Então a gente está aqui no Rio de Janeiro, no Hotel Fairmont, passando, né, depurando essa estratégia para, a partir da semana que vem, compartilhar com todo o ecossistema e ajudar, de fato, a implementar essas ações. Aspen, como a Vibra enxerga esse processo de transição energética, as diferenças na matriz energética, não só do Brasil, mas no mundo, e como a empresa se vê dentro desse contexto? A empresa, como você falou, estava absolutamente ligada aos combustíveis fósseis, entende que o mercado mudou, as demandas da sociedade mudaram, a empresa mudou para atender essas demandas e, sem dúvida nenhuma, o envolvimento com uma iniciativa como o próprio MIT REAP é uma das amostras dessa mudança. Como vocês se enxergam dentro desse contexto de transição energética, Aspen? André, como o Hudson comentou, né, a gente no programa representa a ponta das corporações, né, dentro da nossa estratégia, da revisão da estratégia. Né, a gente passa a ser uma empresa de energia, a gente fez movimentos no histórico recente, né, de entrar na comercialização de energia com a aquisição de participação, né, da Comerc, que é a maior comercializadora de energia do país. Fizemos o movimento da criação de uma JV com a Copersucar na comercialização de etanol, ou seja, a entrada também, né, no movimento de combustíveis renováveis. Fizemos aporte numa startup, né, Volt, de carregamento de veículos elétricos. Enfim, então a gente tem feito esse movimento em direção da transição energética e de levar a energia que os nossos clientes buscam, considerando a descarbonização da cadeia. A gente sabe da realidade do Brasil, que já tem uma matriz bastante limpa, né, na geração de energia elétrica, na utilização de biocombustíveis, etanol. Então o Brasil ele tem uma situação um pouco diferenciada comparada a outros países do mundo, mas o fato é que as empresas, né, os nossos clientes também buscam, dentro desse processo da transição energética, uma matriz mais limpa, e a gente, entendendo o mercado, entendendo a realidade dos nossos clientes, e aí fazendo a ponte com o programa do MIT, em que é uma grande busca do reforço, né, da criação do ecossistema, em que a gente busca, então, startups que vão nos ajudar nesse entendimento das demandas do mercado, o capital disponível, né, para investimento de risco e investimento conjunto com outras corporações. Então, esse entendimento, esse aprendizado, né, que o MIT traz de como construir e ampliar esse ecossistema, e como eu comentei aqui no Rio de Janeiro, em fortalecer a posição do Rio de Janeiro, faz todo sentido dentro da nossa estratégia, no caminho que a gente tem buscado em levar, né, novos produtos, novos serviços, em ajudar os nossos clientes em seus processos na transição energética. Hudson, Aspen fez uma comparação do Rio de Janeiro com outros lugares do mundo, falando sobre energia. Quero te pedir para fazer essa mesma comparação, mas levando em consideração a outros ecossistemas. Ao longo desse período, o que pode ser avaliado e quais são as nossas capacidades de desenvolver um ecossistema como o de Boston ou como o Vale do Silício, que é a grande referência mundial nesse sentido? Legal, André. Assim, sobre especificamente, né, o tema energia e sustentabilidade, que é o nosso foco, é onde a gente quer realmente se posicionar, a boa notícia é que não existe um líder em contest, né, como o próprio Vale do Silício
no ponto de vista de TI, né? A Kendall Square lá em Boston é em biotecnologia. Hoje você não tem uma liderança em conteste. Tem algumas candidatas, como Houston, que a gente teve a oportunidade de visitar, Estocolmo, Copenhague, mas de fato não tem ninguém liderando, definindo isso. Isso é uma grande vantagem, porque é uma oportunidade aberta. O Rio de Janeiro tem se posicionado como isso e, obviamente, com a ajuda do MIT, a gente vai ser globais, vamos ser globais, né? A partir de agora, nesse crescimento. O que a gente tem de vantagem é que a gente aqui é sede de empresas de energia, não só óleo e gás, né, distribuição, como o Ashby está aqui do lado, mas também da parte elétrica, né? A gente tem no nosso board Eletrobras e Petrobras, além da Vibra, e tem várias outras empresas de energia e óleo e gás aqui no Rio de Janeiro. O que a gente precisa melhorar, e foi a nossa primeira intervenção estratégica, é o número de startups de energia e sustentabilidade da região. Isso a gente realmente tem uma quantidade muito pequena ainda. A gente fez um programa de formação que no primeiro ano foi um sucesso total. 264 empreendedores formados, 45 acelerados. Os membros do nosso core team já disponibilizaram 330 milhões para investimento em startups nos próximos anos. Então a gente realmente tem uma oportunidade muito grande de resolver essa lacuna, que é o foco do RIP. Isso é sempre importante dizer, o RIP não vem substituir ou competir com iniciativas bem-sucedidas, ao contrário, ele vem para alavancar, dentro do possível, essas iniciativas e preencher as lacunas que nós precisamos preencher para ocupar, de fato, esse espaço. Então, a gente hoje está numa competição internacional aí pela liderança, mas não estamos muito longe do líder não, né? O pessoal lá de Houston, né, que tem se posicionado como capital mundial da transição energética, começou esse movimento há um ano e meio atrás. Então a gente está aí cabeça a cabeça para ser líder mundial nessa agenda. O Hudson falou sobre as startups. As startups de energia têm uma característica diferente das startups de tecnologia em função da demanda por investimento, em função também da característica do próprio empreendedor. Naturalmente, o empreendedor associado a esses negócios da área de energia, ele tem um perfil que muitas vezes está ligado à academia. Enfim, a gente vai discutir um pouquinho mais sobre esse perfil do empreendedor, mas quero ouvir de você, Ashby, como a Vibra tem se relacionado com esse ecossistema, como vocês enxergam os processos de inovação aberta e de que maneira esses processos são estratégicos para vocês e para o futuro da companhia. A inovação aberta está no centro da nossa estratégia de construção desse futuro para a companhia, né? E a gente, obviamente, que faz um grande exercício em equilibrar, né, a discussão de projetos e iniciativas para atender aquilo que a gente tem de forte no nosso core. A gente não pode esquecer que a gente é a empresa líder, né, no país em distribuição de combustíveis, então isso vai permanecer, né, durante um bom tempo e a gente trabalha para manter essa posição. Então, é muito importante a gente encontrar também empresas, negócios, empreendedores que estão construindo negócios que vão nos ajudar a manter essa posição de liderança, enquanto, né, dentro do conceito, né, que tem sido muito colocado no mercado da ambidestria, a gente constrói, né, essa ponte para o futuro, sim, encontrando empreendedores que podem ser, né, professores, doutores, universitários, mas a gente percebe também que dentro dessa realidade da energia, né, das deep techs, que precisa de um capital intelectual específico para a construção desses novos negócios, também profissionais que têm uma experiência corporativa e que já experimentaram e criaram grandes negócios em corporações e que decidiram, por alguma razão, empreender. E trazem, sim, essa bagagem de conhecimento e de experiência de construção de outros negócios tão grandes quanto esses novos negócios de energia para compor junto com a gente, porque, como eu falei, na nossa estratégia, essa visão da inovação aberta, a gente sempre tem colocado muito que, por mais competentes, e são muito competentes, né, os colaboradores, os profissionais que trabalham na nossa empresa, a gente pode multiplicar por 10 ou por 100 essa capacidade quando a gente se abre para criar, para inovar e para construir, né, novos negócios, melhorar os negócios que a gente já faz, porque obviamente a gente entende que tem muito espaço para melhorar o negócio que a gente faz hoje, porque a transição é importante que a gente lembre também que a gente parte de um ponto para chegar no novo. Então, não dá para abandonar o ponto que a gente está, né, o caminho que a gente tem para construir, então tem muito ainda para ganhar de eficiência naquilo que a gente faz enquanto a gente constrói em paralelo esse futuro. Então, essa conexão com startups, com outras empresas, com empreendedores, ou eventualmente, como o Hudson comentou, esse processo de formação de empreendedores também é fundamental porque existem ideias que faltam
né, pessoas e equipes para pegar aquela ideia e executar e transformar um negócio. Então a gente também tem visto muito isso, trabalhado para ajudar essa construção de novos negócios via novos empreendedores. Hudson, falando sobre essa questão do perfil do empreendedor, vou dividir minha pergunta em 2 pedaços. O primeiro como é o perfil do empreendedor das Deep Techs e das empresas que, nessa primeira etapa, estão fazendo parte do RIP, e para aqueles que nos assistem e se interessam por empreender e também pela área de energia, de que maneira dá para se engajar no RIP? Legal, André. Então, o perfil que a gente lida, a gente tem 2 grandes perfis na área de energia, né? Um associado aos Deep Techs, né? São Hard Techs ou Tough Tech, dependendo do conceito que você usa, que são os empreendedores que vão além do mundo digital, né? Eles trabalham com hardware super sofisticados, né? A gente teve, poucos meses atrás, aí, uma super notícia sobre fusão nuclear, né? Uma startup do MIT recebeu $2 bilhões de investimento e ainda nem está em fase comercial, está longe de estar em fase comercial. Então é um perfil muito intensivo em capital, lida com propriedade intelectual, cadeia de suprimentos. É uma startup muito diferente da startup que a gente está como usualmente acostumado a ver, né? Startup digital, os aplicativos que a gente vê lá no Vale do Silício. Mas também no setor de energia também tem startups digitais que tem uma série de soluções nessa área. Em ambos os casos, o perfil, a gente fez uma pesquisa em 2018 e mostrou que o perfil do empreendedor na área de energia ele é um pouco diferente do digital. Geralmente o pessoal mais novo, até com uma formação um pouco menor, né, só graduação, etc e tal. Geralmente, os empreendedores na área de energia e sustentabilidade são pessoas com mestrado, doutorado, ou ex-executivos, ou acadêmicos em exercício, que realmente se juntam, às vezes até pessoas de negócios, para poder desenvolver seus negócios e startups. Por quê? Porque é um setor muito complexo, um setor muito regulado, ele é capex intensivo, né? Ele precisa de muito investimento para fazer uma startup de energia escalar. Então esse é um desafio muito grande. Como pode conectar? Sabendo dessas diferenças, essas características, a primeira intervenção estratégica do MIT RIP foi exatamente um programa de formação conjunto, né, entre a UFRJ, né, uma spin-off da USP, 3 aceleradoras aqui do Rio de Janeiro, que se juntaram para formar em massa empreendedores. E a boa notícia é que a gente lançou o primeiro ciclo, como eu disse, né, aqueles resultados, em 2022, e a gente está lançando agora, em março, o segundo ciclo do Energin, que é esse programa. Além disso, a gente tem a Olimpíadas Nacional de Inovação em Energia, que era uma iniciativa que começou em Furnas, cresceu para o Grupo Eletrobras e a partir desse ano passa a ser uma iniciativa de todo o ecossistema, muito em linha com o que a gente fala do RIP, né? Compartilhar, dividir esforços e dividir riscos também, né? A gente está falando aqui de empresas, né? Empresas também olham, né? A questão do business, também olham, não, né? O foco deles é essa questão do business, tem que olhar de cada um, é diferente de governo, mas tem essa visão de você compartilhar riscos e retornos, que é uma prática muito comum no mundo de venture capital. As rodadas são geralmente vários investidores fazendo junto, exatamente com essa lógica de compartilhamento de risco. Então a gente vai ter aí como novidade um programa, segunda fase, isso acompanha a gente aí em redes sociais, nos sites, com certeza a gente vai anunciar por lá quando as inscrições estiverem abertas. Aspen, dá para encontrar pontos de interseção entre as empresas e os empreendedores que vocês na Vibra têm investido e colocado ao lado da empresa nesse programa de inovação aberta que mencionamos há pouco? Não, com certeza, sim. A gente lançou, né, desde esse processo de transformação da empresa, a gente lançou o nosso hub de inovação, né? Ou como a gente colocou na época, a gente declarou ao mercado o nosso hub de inovação, era o Vibra Collab. Desde então, a gente tem, né, 300, 350 startups conectadas ao nosso hub e dessas, entre 50 e 60, né, aproximadamente, em que a gente já tem negócio, algum tipo de relacionamento com o negócio, seja prestação de serviço, seja participação, né, em algumas delas. Então, o que eu diria, né, na sua pergunta, a questão do ponto comum, que ajuda muito nesse processo nosso da estratégia da transição, é exatamente a busca, né, pelo processo de ganho de eficiência ou da construção de novos negócios, olhando para onde os clientes e as empresas estão querendo navegar. Então, a gente tem vários exemplos em ganhos
que parecem pequenos, mas quando a gente pensa na escala da nossa empresa, né, o volume de transações da nossa empresa, só para dar um dado do nosso processo logístico, né, cada dia a gente dá quase 30 voltas na Terra, né, em movimentação de produtos. Então, quando a gente pensa em 2 pontos percentuais de ganho de eficiência em qualquer pedaço da nossa operação, a gente está falando, obviamente, de uma quantidade muito grande de energia em que a gente salva, né, para a nossa empresa, para a nossa cidade, para o nosso planeta, enfim. Então, esse processo comum entre o ganho de eficiência e, ao mesmo tempo, também já outras empresas, e é interessante que algumas delas também têm essa mesma visão de, olha, a gente precisa aqui construir um negócio que vai ajudar a financiar essa construção de futuro. Então, é muito interessante, como o Hudson comentou, essa expertise que os empreendedores trazem por já terem navegado em outros negócios, ajudam bastante em acelerar e um ganho nessa construção, né, que acontece ao mesmo tempo de uma grande corporação que é a nossa e de uma startup que, como todas, né, não poderia ser diferente, começa pequena, mas a gente está falando de um segmento que é a energia, em que se a empresa não escala, que se ela não se torna média ou grande rapidamente, ela acaba não vencendo no mercado. Então, em muito pouco tempo também são negócios que alcançam um tamanho em que daqui a pouco a gente junto tem que procurar uma outra empresa que está nascendo para nos ajudar, né, a manter esse processo vivo e constante de encontrar as melhores soluções para atendimento do mercado. Hudson, como tem sido a agenda dessa semana, como os outros integrantes desse cohort têm participado e como tem sido a interação entre essas cidades? Dá para estabelecer troca de conhecimento lateral? As cidades que estão participando, elas conseguem levar pontos de alteração e de melhorias umas para as outras? Bom, André, a semana está em a semana inteira, né, de evento aqui. Começou na segunda-feira com um mega evento de abertura dessa semana no Museu da Manhã. Foram mais de 1.000 inscritos, autoridades, os CEOs das principais empresas, inclusive das 3 empresas que fazem parte aí do nosso board, né? Petrobras, Eletrobras e Vibra. Então a gente teve realmente uma grande mobilização, autoridades governamentais, empreendedores, pesquisadores de referência na área, nesse grande evento aberto ao público aí na segunda-feira. Na terça-feira, né, a gente levou os times dos países para visitar os principais pontos relacionados à inovação, empreendedorismo, pesquisa e desenvolvimento no Rio de Janeiro, né? Então fomos para o Sempes, Casa Firjan, foi uma série Boulder, né, as fábricas de startups, antiga fábrica de startups. Então a gente levou para esses lugares aí para conhecer como é que funciona o ecossistema. A partir de quarta-feira, a gente ficou 3 dias, né? Está hoje aqui no meio, né, desse evento, discutindo com os professores do MIT e as outras regiões como a gente vai depurar e compartilhar essas estratégias. E, obviamente, surgiram diversas oportunidades de cooperação agora. Por exemplo, o time de Valônia, da Bélgica, tem uma estratégia muito forte na área de cleantech. O time da Arábia Saudita, obviamente, muito focado na questão da energia, né, de como é que você encaminha essa questão, também tem uma série de oportunidades de cooperação, além de outras por experiência empreendedoras, de como formar empreendedores em hard tech. A gente viu com o pessoal da Irlanda do Norte, também como crescer, né, no ponto de vista de um país desenvolvido, com o pessoal da Colômbia. Então a gente tem, de fato, tem trocado muito aqui sobre experiências internacionais sobre essa questão, né, de uma certa maneira. Vamos ter um jantar de gala em breve e depois encerra na sexta-feira a programação do evento, já marcando, obviamente, para setembro, o último ciclo onde a gente vai apresentar os resultados alcançados e trocar, né, a partir daí com uma rede de alumni e com a Global Innovation Network do próprio MIT. Bom, tem certamente muito para a gente discutir, muito para avançar no RIP. Esse é um marco importante. A gente espera que o Rio de Janeiro consiga colher os frutos dessa iniciativa. Quero parabenizar Hudson pela iniciativa, por conduzir e na qualidade de champion, que é esse facilitador que você nos ensinou hoje, que você continue liderando esse processo. Aspen, parabéns por se engajar e ajudar a cidade do Rio de Janeiro, por fazer parte desse ecossistema que pretende ser tão prolífico para a cidade e que vocês todos
consigam os seus objetivos e que a cidade cresça com todo o processo. Hudson Mendonça, champion do MIT RIP. A gente vai voltar a conversar mais para frente. Boa sorte, parabéns. Obrigado pela nossa conversa. André, eu que agradeço aí pelo convite, pela oportunidade de compartilhar e quero convidar cariocas e não cariocas também a se engajar nesse movimento de transformação do Rio de Janeiro, nessa referência mundial em energia e sustentabilidade. Obrigado, André, pelo convite. Aspen Andersen, vice-presidente da Vibra Energia. Parabéns pela iniciativa, obrigado pela conversa também. Depois a gente volta para falar especificamente sobre os resultados para vocês. Perfeito, André. Também agradeço a participação, a oportunidade de falar sobre a nossa participação nesse programa. Como eu falei, a Vibra, sendo do Rio, carioca, empresa de mais de 50 anos aqui no Rio, tinha que participar de toda forma para ajudar a construir e fortalecer o ecossistema do Rio de Janeiro. Para você que nos assiste, você pode saber mais sobre o MIT RIP nas redes sociais, na internet, procurando MIT RIP em Rio. Você acessa as informações e pode se engajar, seja como um empreendedor, seja como membro de uma grande empresa que vai fazer parte do ecossistema do processo de transição energética. A gente falou muito da cidade do Rio de Janeiro, mas evidentemente quem colhe esses frutos é o Brasil. Semana que vem tem mais Sociedade Digital, a nossa ponte aérea completa. Aliás, a nossa ponte aérea completa, mas local, porque eu vou estar em São Paulo com o meu amigo Carlos Aros. Semana que vem tem mais. Um abraço para você e para todo mundo que nos ouve e vê. Tchau, tchau. Você ouviu Sociedade Digital com Carlos Aros e André Miceli. Realização Jovem Pan News.